Alô, que prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Café com Sassá. Eu sempre acreditei que as melhores conversas da vida, elas não acontecem no palco, elas acontecem aqui, entre um gole de café e outro. É quando baixamos a guarda e subimos o nível. Esse é o Café com Sassá, um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Porque o resultado todo mundo vê. Agora, os dilemas, as decisões difíceis, o peso das escolhas, às vezes caminhos que redefinem uma trajetória inteira, isso acontece longe dos holofotes. Eu sou Salete Deon, ou Sassá, fundadora da Deon Consulting, estrategista de carreira e desenvolvimento de lideranças, uma peregrina do Caminho de Santiago de Compostela, uma apaixonada por café, por impactar pessoas e por conexões. Ao longo do Caminho de Santiago, eu aprendi que ninguém percorre centenas de quilômetros carregando aquilo que não é essencial. Em algum momento, todos nós precisamos escolher o que vamos carregar, o que vale a pena continuar levando. E na liderança acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais crescemos, mais precisamos saber escolher o que deixar para trás e o que continuar conosco, o que a gente vai continuar levando nesse novo caminho. O Café com Sassá, ele nasceu justamente para revelar o que sustenta essa jornada, enquanto carregamos as nossas mochilas, o que sustenta toda uma trajetória de liderança. Então, estamos aqui para mergulhar na essência, para provocar reflexões, para ativar decisões e transformar experiências em legado. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. O meu convidado de hoje ocupa um lugar muito especial na minha trajetória. Nós trabalhamos juntos durante muitos anos e, desde então, nunca deixamos de encontrar tempo para um bom café e para uma boa conversa. Talvez por isso esse episódio ele tenha um significado até diferente para mim. Porque hoje eu tenho o privilégio de convidar você para sentar à mesa com alguém que eu conheço há muito tempo, há muitos anos, mas que, como acontece com todo Café com Sassá, também me fez descobrir coisas novas, novas camadas de sua história, enquanto nos preparávamos para esse café. Hoje vamos conversar com alguém que não só acredita, mas como pratica, que a crença dele é que a grande medida de uma liderança ela não está apenas no resultado que ela entrega, mas está principalmente nas pessoas que ela ajuda a expandir. Isso aí. Paulo Miri, seja muito bem-vindo ao Café com Sassá. Obrigado pelo convite e pelas lindas palavras. Bom, eu sou o Paulo Miri, filho do Oswaldo e da Marisa, irmão da Cris, sou casado com a Viviane há quase 30 anos, tenho o Henrique, meu filho, sou corintiano. Comecei minha vida profissional como DJ, podem crer que não. Essa, acho que você não sabia. Eu já tive a oportunidade de vê-lo atuando como DJ. Não, mas era brincando, só estava brincando. E eu falo isso agora, né? Acho que olhando para trás, porque eu sempre gostei de trabalhar em alguma coisa em que as pessoas saíssem melhores depois da interação comigo. E agora eu estou resgatando isso com mais força. Tentei sempre fazer isso, talvez com disfarçado, né? Mas então eu falo muito de DJ porque era uma coisa bem lúdica, né? A música e tal, mas era um trabalho. Eu tinha que chegar às 5 horas antes da festa, montar tudo na época, desmontar tudo. Então eu estou resgatando isso. É o lado B. E é um lado B que, de certa forma, quando você diz que as pessoas saem melhores depois dessa interação, isso também acontece na sua atuação como líder. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu sempre tentei, ao longo da carreira, mirar, né? Ter como objetivo isso. Só que quando você está... Eu estou falando de mais de 20 anos, hein? Não vou falar a idade aqui. Você não consegue nomear, né? Então, a partir do momento que você vai se conhecendo melhor, também vai se capacitando, né? A gente vai falar ao longo aqui do episódio sobre capacitação. Você consegue nomear melhor as coisas e aí você vai vendo que nomear, né? Eu sempre gostei disso, sempre fui bom nisso, mas não conseguia nomear. Agora eu consigo nomear.
várias coisas, comportamentos meus, dos meus clientes, das pessoas com quem eu tenho interação. Então, na hora que você começa a nomear, você fala, está acontecendo isso. Aí qual a ação que você toma em relação àquilo, né? E veja que legal, então. Então, para você que começa a assistir esse podcast conosco, nós esperamos, né, Paulo e eu esperamos que ao final dele vocês estejam melhores. Exatamente. Certo? É essa a nossa intenção aqui com o Café com Sassá e principalmente com essa conversa que nós teremos aqui hoje, né, Paulo? Exatamente. Muito bom. E, Paulo, nós aqui no Café com Sassá buscamos trazer, então, esse bastidor da liderança. Como a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, possivelmente elas lembrem do Paulo como CEO de uma grande multinacional, como CEO da Whirlpool. Mas tem toda uma história por trás disso. Sim. Então, onde que a liderança efetivamente começou? Onde você começou a perceber esta liderança, Paulo? Eu falei da história do DJ, né? Esse foi o último ano do colegial ainda, comecinho da faculdade. E aí teve uma opção, que eu até fiz um post no LinkedIn sobre isso, né? Eu fazia engenharia elétrica na USP, né? Eu queria abandonar a faculdade para seguir a carreira de DJ. Minha mãe, primeira liderança de dar um choque de realidade ali. Não é bem por aí. Não, ali acho que eu falo isso que foi um exemplo, né? Ela é ainda um exemplo para mim. Mas logo no último ano da faculdade, eu sempre tive esse espírito empreendedor. Eu com 2 amigos, a gente fundou uma empresa de tecnologia, né? Na época, começo do Windows, tá? Que hoje quase ninguém mais usa já, mas o Windows, né? Então Excel, Word, ninguém sabia muito bem mexer em computadores. A gente fazia vídeos em CD-ROM, treinamento, era técnico, era engenheiro, meus amigos engenheiros, a gente sabia programar, fazer tela, e a gente teve uma empresa, chegou a ter 30 funcionários, faturava, escritório, tudo uma empresa, não era startup na época, era empresa. E eu via que a gente era ruim. Era bom tecnicamente, mas era ruim de gestão, ruim de negócio. A gente não sabia nada. A gente sabia programar, fazer o CD e vendia porque tinha demanda. Aí, quando foi amadurecendo, né, a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos, mas eu vi que ali tudo tecnologia, né? O CD durou, sei lá, 5, 6 anos. Aí já entrou a internet, tudo acabava muito rápido. Falei, eu preciso gestão. Eu estava ali para casar, falei para os meus sócios, eu quero crescer, quero me expandir. E se tecnicamente não funcionava, eu falei, eu quero gestão, preciso, né, engenharia, muito lógico, programação. E aí eu decidi fazer um MBA fora. Falei, eu quero para ir para gestão, para falar, não adianta ser bom tecnicamente e não saber gestão, não saber vender, né? Então foi ali. Então eu tomei a decisão de falar, para ser um bom líder, não só um bom dono de negócio, né? Um bom líder, que são as duas podem conviver e às vezes não. Eu preciso me preparar. Foi ali eu prometo que eu já gosto de estudar, que eu preciso. Eu fui fazer MBA, que é gestão, né? Marketing e finanças, justamente para entender melhor o negócio. E aí tem algumas matérias de liderança que me despertaram lá desde aquela época, esse bichinho aí. Olha que interessante, né, Paulo? Eu fico aqui pensando, né? Se aquele jovem engenheiro elétrico tivesse insistido na carreira técnica, quem você teria deixado de se tornar? Assim, eu acredito que esta foi uma decisão que mudou o rumo da minha carreira. Porque eu já sempre tive esse espírito de não temer, né, começar uma coisa nova, empreender. Então, eu fui DJ, parei, continuei a faculdade, abri uma empresa. Imagina, abri uma empresa no último ano da faculdade. A gente saía da aula de manhã e ia para o escritório à tarde. E depois, foi formar. Então, a gente não tinha medo. Mas era muito técnico. Então, eu podia ter voltado para essa área técnica na época, mas aí quando eu entrei na Whirlpool, entrei lá nos Estados Unidos, foi uma decisão vou falar, né, uma decisão corajosa, de não voltar para minha área de conforto, e eu fui trabalhar em compras, né? A gente se conheceu logo em seguida. Porque eles queriam alguém de fora que entendesse de tecnologia para fazer a conexão lá com os fornecedores, né? Na época, hoje é tão normal, né? Mas não tinha internet, manda pedido pela web, era tudo Excel, e-mail. Então, eu falei, uma parte eu sei fazer, o resto eu vou ter que aprender. Então, foi uma decisão
de expansão de novo. E aí que eu vi, falei, pô, acho que eu sou bom nisso, né? Então, se eu não tivesse tomado essa decisão de sair do mundo técnico, talvez eu não chegasse, né? Nunca vou falar, eu não virasse CEO, presidente de uma grande operação, porque eu fui desenvolvendo outras habilidades. Exato. Que eu teria mais... Eu limitaria o meu teto. Certo. E aí, quando você desenvolve novas habilidades, você põe alguns metros a mais no seu teto. Aí vai crescendo o seu teto até... Ninguém sabe o seu teto, né? Sim. É isso. É um céu lá fora. É isso. E é interessante porque eu gosto dessa ideia que você traz, né, Paulo, de que se a gente olhar para trás, e eu também visualizo isso nas minhas escolhas de carreira, eu acho que os maiores saltos que eu dei na minha carreira foi justamente quando eu aceitei, assim, trabalhar em algo que era completamente novo, que eu desconhecia. Eu saí de recursos humanos com uma graduação em serviço social para atuar em suprimentos. E voltando a ser aprendiz. Acho que esse é um dos grandes pontos, né, que a gente olha e vê o quão importante é nos colocarmos em uma posição de aprendiz. Porque você diz assim, puxa, até aqui eu conheço um pouco, mas a partir daqui é algo totalmente novo. Portanto, eu tenho uma ousadia, eu tenho uma coragem e vou colocar no desconhecido. O que de pior pode acontecer? Eu aprender bastante coisa. É isso. Tá? Então, acho que essa é o grande aprendizado que a gente tem quando a gente olha para trás das escolhas, né, Paulo? Exatamente. E aí a gente vê que tem esses movimentos de coragem, né, Paulo? Então, que, de certa forma, tira de uma situação mais confortável e coloca na direção que você é hoje. E aí eu lembro, você começou a trazer a questão de que, ao entrar na Whirlpool nos Estados Unidos, logo depois você vem e assume, então, um projeto, né, em compras, que era uma área nova para você. Para mim, já era uma área de bastante tempo, né? E onde se começou todo o desenho do e-sourcing na época. Exatamente. Né? Isso era lá nos anos 2000, né, quando não se falava praticamente em compras online ou algo... SaaS, Software as a Service, não existia. Absolutamente nada. Então, esse movimento aqui, o que trouxe para você esse movimento quando você assume esse projeto? Então, acho que tecnicamente, eu sabia como fazer de olho fechado, que é o que eu fazia antes, né, de ir para o MBA, programação na web. Você era programador? Era programador e virei CEO. Então, esperança para todos. Mas o que envolvia, né? E eu lembro muito das conversas, né? Você estava em algumas delas, né? Vou lembrar de nomes aqui, o Gaspar, o Jefferson, que César assim, Campos. César. A dificuldade não era a tecnologia em si. E a gente está passando um momento que a gente está vendo isso de novo, né? Assim, o que as pessoas vão fazer com aquilo? Que medos elas têm? Qual o impacto positivo e negativo que vai ter na vida delas? Porque a tecnologia é que nem um interruptor de luz. Está acesa acesa ou apagada. Você liga ou desliga. E eu lembro que uma maior dificuldade, e aí acho que onde eu vi que eu tinha uma pista maior, foi, eu lembro, com os fornecedores, eu estava pronto. Aí você ia falar, não vou fazer isso. O que vai acontecer? O medo. Então, um grande trabalho ali foi o meu trabalho com a equipe da Whirlpool, Sim. de convencimento, de entender por que os fornecedores não deveriam temer aquilo. Então, foi muito mais uma gestão de mudança que a tecnologia trouxe do que em si a tecnologia. Então, e a gente está vendo muito hoje com IA isso. Então, assim, vai acontecer. Não adianta segurar... São situações semelhantes, com tecnologia hoje completamente disruptiva, diferentes, mas que em comum tem o medo do novo. O medo do novo, o medo do que vai acontecer comigo, as consequências, inseguranças. Eu não sei usar, eu sou old school, vamos dizer assim, né? E eu tenho medo. Mas a vida é assim. Sim. Então, ali foi, acho que, primeiro... Eu via como, né, vendedor, né, eu era dono da empresa, para cliente. Mas quando você está dentro de uma grande corporação, na época a Whirlpool tinha umas 15, 16 mil pessoas, o medo nos fornecedores. Então, o que uma nova tecnologia gera de medo, por vários motivos, eu falei, mas aí o ponto não é a tecnologia, são as pessoas. Aí assim, acho que ali foi a consolidação de falar que se você não aprender a trabalhar com gente, nada funciona. Exato.
É isso. Exato. É. Porque eu vejo, né, Paulo, e você também deve encontrar muitos executivos que são muito bons naquilo que eles fazem, que têm uma competência muito alta e, portanto, se agarram nela, Sim. certo? E aí não abre o espaço para a curiosidade do novo, né? Porque tem um medo de perder aquela posição, aquele status que tinha e não se aventurar em algo novo. Às vezes não é se aventurar, às vezes é essa direção que temos. Então, o que eu faço, certo? Para que eu possa embarcar nesse novo ciclo, nesse novo tempo. Então, eu lembro quando nós discutíamos as soluções de sourcing, que tinha todo um receio por parte da equipe, por minha parte, por parte de todo mundo, que era assim, puxa, mas como isso vai acontecer na prática? Como que eu vou integrar fornecedores, o cliente interno, o negociador, todos os stakeholders envolvidos, para que aquele sistema fosse um sistema confiável e que as pessoas se sentissem à vontade em utilizá-lo com tranquilidade, entendendo que era só um meio para que o negócio acontecesse. É exatamente isso, Salete. Você lembra bem das conversas, era isso. A tecnologia é só um meio. Então, eu falo sempre com os meus executivos, né? Depois a gente vai falar o que eu tenho feito ultimamente, umas mentorias ou coaching, que assim, você vai perder a sua posição, mais cedo ou mais tarde. Uhum. Então, você tem que criar a sua posição nova. Então, as tecnologias ou o que for, gestão, você pode continuar na mesma, mas ela vai ser diferente do que ela era 2, 3 anos atrás. Olha que loucura, né? É o mesmo cargo, mas a posição é totalmente diferente. Totalmente. Se a gente fosse olhar um job description... É isso. Então, ao invés de tentar segurar, na verdade, pegue e acelere. É claro que às vezes vai ter coisas que você tem que filtrar, mas a maturidade vem para isso, para você falar, isso serve no meu escopo ou não serve, isso uso mais, isso uso menos, mas incorpora porque a tua função vai mudando. Então, você está na mesma cadeira, nome de cadeira igual, com uma função que pode ser em 2, 3 anos totalmente diferente do que ela era há um tempo atrás. E é aquela preparação de que você já responde pelo próximo cargo, no cargo que você está hoje. Aqui nós podemos olhar também e trazendo as nossas realidades, né, Paulo? O quanto que o executivo ou a executiva hoje está se preparando para o que está por vir, que não necessariamente seja um CLT em uma companhia, ou ela vai liderar um negócio, vai atuar dentro de um portfólio de possibilidades de atuação, né? Então, quando a gente olha isso, né, Paulo, sempre a gente olha para pessoas que nos inspiraram ao longo da nossa carreira, né? Ou para momentos, né, que foram, digamos assim, decisivos, né? Que a gente aprendeu grandes lições e que, de certa forma, permanece na gente até agora. Pode compartilhar com a gente algum momento que, para você, foi especial, que, de certa forma, te acompanha até hoje? Eu tive grandes líderes que me ensinaram muitas coisas muito boas. Alguns também que eram grandes líderes em termos de cargo, que não foram experiências tão boas, mas que também aprendi, né? Uhum. Acho que esse talvez seja uma dica para quem está nos ouvindo e seja um pouco mais júnior, que assim, mesmo um chefe não tão bom vai te ensinar, ou te ensina até mais do que um chefe bom. Porque ensina o que não fazer. Ensina o que não fazer, como não se comportar, como não tratar a equipe, mas aprende. Então, escreve e guarda para a próxima. Então, eu vou pegar um caso que, na verdade, para mim foi o derradeiro consolidador do que eu falo até hoje. Durante essa época da Whirlpool, né? Então, quando a gente começou a trabalhar junto, eu fui gerente trainee, fui para logística, aí diretor, VP de compras, aí fui VP de RH, que fazia parte da Whirlpool. A Whirlpool é uma empresa que desenvolve muitos líderes, assim, eu só tenho que agradecer ter passado por lá. Só compro produto da marca, assim, ninguém me convence o contrário até hoje, mesmo 7 anos depois. Eu adoro a empresa. E eu fiz um job rotation que eu fui para recursos humanos. E recursos humanos, eu tinha que cuidar da carreira dos meus pares, né? Fiquei 1 ano e meio lá e salário. Então, é um negócio que você tem que ser muito cuidadoso com as pessoas, porque você está numa posição de poder, para não abusar do poder. Mas o segundo, teve uma revisão de talentos com o CEO global. Então, vocês imaginam que eu era o VP, tinha um presidente do Brasil, um presidente da América Latina, um vice-presidente global de recursos humanos e o CEO global. Então, quando tinha revisão de talentos, os meus 2 chefes do Brasil e da América Latina saíam da sala, ficava eu, o VP de global de RH e o CEO global da empresa, uma Fortune 500, capital aberto na Bolsa Americana.
Então, assim, é uma exposição gigante. E eu lembro, nunca vou esquecer, o CEO na época era o Jeff Fettig. A gente tá falando, é que a gente está com esse problema nessa área X, não vou expor ninguém. Área X, o resultado e tal. Aí ele... Eu vou falar em inglês a frase que ele me falou, né? Ele falou, Paulo, when we have a business problem, it's a people problem. Aí ele se corrigiu, agora eu vou voltar para o português. Mas é que essa frase, para mim, é tão emblemática, eu lembro dela, isso foi em 2012, tá? Faz 14 anos atrás. Não é que a gente tem que trocar a pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que foi uma lição ali, uma mentoria de 5 minutos que mudou a minha vida. Às vezes, a pessoa está no lugar errado, ela não tem as competências necessárias para exercer aquela função. E aí ela chegou lá, ela tinha... Segundo, ela está com algum problema pessoal que impacta o resultado. Ela chegou no limite dela e a gente precisa de mais. Aí pode ser uma troca, pode ser ela para outra área. Então, assim, a gente tem que primeiro partir do problema de negócio, entender qual é a pessoa que está ali coordenando aquele negócio, aquele resultado, porque não adianta falar que é o sistema, que são as pessoas. São as pessoas. Então, assim, mas eu achei interessante, né? Por que isso... Você falou a história aqui. Porque ele não falou, não é que a gente tem que trocar a pessoa. Não é isso. Tem que investigar, estudar, suportar. E tem empresas que não fazem isso. Quero estar longe, sendo bem sincero. E tem empresas que é uma urpa que faziam. E suportava a pessoa, às vezes, de mudar de área. Às vezes tinha um desligamento. Mas tem um problema de... Se tem um problema de resultado, é que a pessoa que está tocando aquele resultado tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Ponto. E aquilo ficou para mim, tipo... Foi um banho. Eu lembro nitidamente a sala que eu estava, como estava na mesa. Claro, como se fosse agora. Foi assim, um negócio muito claro. A grande pergunta, né? Qual é o problema que eu estou resolvendo? Qual é o problema que eu tenho aqui na minha frente? Porque, às vezes, estou vendo a consequência. Exatamente. Né, daquela situação. Né? Então, o que está acontecendo com as pessoas que fazem esse problema existir? É isso. Pode ser falta de recurso, também pode ser isso. Pode ser falta de um sistema, mas é assim, ou é porque o gestor não pediu, porque ele também não teve essa visão. Então, mas, assim, é alguma coisa que alguém está com algum problema e não está conseguindo resolver, ou com um problema pessoal, que nem eu falei. Tem uma pessoa envolvida por trás que a gente precisa suportar ela para ela resolver o problema. Então, foi bem impactante, assim. E é um grande papel da liderança, né, Paulo? Quando a gente pensa em olhar e ver que talento essa pessoa tem, que está sendo não utilizado ou desperdiçado nessa área, que seria excelente em outra área. Eu até recentemente recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhou comigo, e ela era de manufatura. E essa pessoa disse assim, na época, essa pessoa estava para ser desligada. E aí veio, pois é, talentoso, né? E acabou vindo para suprimentos e se transformou num excelente líder, numa pessoa que realmente teve uma carreira maravilhosa em suprimentos. E outras tantas pessoas. Eu saí de recursos humanos, fui para suprimentos e construí uma carreira executiva dentro de suprimentos. Então, qual é o ponto aqui, né, Paulo? Como líderes, qual é a capacidade que se tem de fazer essa leitura e observar o que as pessoas têm de melhor? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido muito muitas vezes os feedbacks são feitos para as pessoas em cima daquilo que está faltando nas pessoas, em cima daquilo que elas não fazem bem e não naquilo que elas fazem bem, naquilo que elas são talentosas. E, por vezes, as pessoas acabam desacreditando daquilo que elas são boas. Então, como você vê isso, Paulo, de focar naquilo que a pessoa faz bem e minimizar pontos que ela não faz tão bem? Assim, né? Ter ficado quase 18 anos, 20 anos como executivo, ter tido a minha empresa e agora 7 anos do lado de fora, né? Eu estou no mundo corporativo, não estou no mundo executivo. De outra forma. De outra forma. Os sistemas de recompensa foram criados na escassez, né? Na escassez. E não na abundância. Então, essa é uma frase que eu uso bastante. É assim, primeira coisa,
eu vejo muito, né, bastante o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho hoje, que é o pessoal massacrando os gestores. Mas eu já estive dos dois lados, né? Também os gestores, assim, me dá a impressão que muitas empresas não dão as ferramentas necessárias. Por exemplo, hoje você também, né? Tem vários assessments que a gente consegue se o gestor for treinado e conseguir mapear bem a equipe dele, ele vai conseguir. É como um técnico estamos em época de Copa do Mundo. Exato. Um técnico que monta e fala, agora eu preciso atacar mais, eu preciso então de ponta. Agora eu preciso defender mais, então eu vou tirar o ponta e colocar um zagueiro. Então, você precisa entender quem é ponta no seu time e quem é zagueiro para você montar conforme a necessidade. Exato. E, às vezes, tem que falar, ponta, agora você vai ficar meio você não vai ser a estrela da vez, porque eu preciso... É isso. Então, mas tem método, tem ferramenta para equipar os gestores a fazerem isso. E por que eu falo da escassez? Porque, na verdade, é assim, como é tudo filtro, eu vou falar que o talent pool, esse negócio de curva forçada, isso é o maior crime contra a humanidade. Estou de acordo. Eu usei uma palavra forte aqui, mas assim, é humildade corporativa. Porque é isso, às vezes a pessoa está no lugar errado porque colocar um selo na cabeça dela e aí não tem muito o que fazer dentro de uma organização. Eu acredito que, se os gestores estiverem mais bem equipados com algumas ferramentas, eles conseguem reverter esse caso. Tem casos que são difíceis, mas quase todos são reversíveis. Tá? E é isso. Então, não adianta, voltando para a tua pergunta original, você falar para o ponta, Vini Júnior, eu quero que você vai jogar de zagueiro, vai cabecear e marcar o Haaland. O cara é atacante. Quero desenvolver essa habilidade em você. Ele vai... O que vai acontecer? Ele vai fazer isso mal. Então, quando você falar isso aqui para a pessoa, você está colocando ela em risco. De falar, não, você é um super atacante, eu quero que você ataque, eu vou te ajudar a fazer isso. Às vezes, você vai vai me dar uma ajudinha lá na defesa. Então, quando a gente foca só no que a pessoa é ruim, que a grande parte dos feedbacks está falando, seus pontos de desenvolvimento... São esses. A pessoa sai de lá, primeiro, mais sentindo que está devendo do que está construindo. Segundo, esse ponto de começar a atuar fora da sua zona de conforto. Não é que eu acho que assim, atuar fora da zona de conforto tem que acontecer. Mas, às vezes, também você falar, se não dá equipamento para a pessoa, ou treinamento, ou capacitação, ou mentoria, ou coaching, você não está ajudando, você está piorando. Não quer dizer que, só para ficar claro, né? Você não teria chegado numa posição alta. Você tem que exigir um pouquinho, né? Então, tem algumas coisas básicas. Comunicação para executivos. A maioria são valores, tá? Respeito. Respeito é o primeiro, para mim, que não dá para abrir mão. Então, tem algumas coisas básicas assim, o cara não precisa tirar 10 em tudo. Ele tira 5. Então, não exige que o cara tire 10 em todas as matérias. Fala, cara, o cara é bom disso aqui. Foca no que ele é 8, 9 para chegar em 10, que ele vai chegar. E o que ele é 4 vai para 5. Mas não vai que o 5 vire 10, porque ele vai estar operando fora da zona dele. E eu vou procurar alguém que, nessa nota, onde ele tira 4, 5, ele tira 10. E na complementariedade dentro da equipe, eu vou ter um time de alta performance. Esse que é o bom gestor. Tem gestor que entende bem isso e vai falar, tem gente que responde melhor sob pressão. Então, numa crise, ele põe aquela pessoa, mesmo que ela não seja, em termos de hierarquia, a pessoa mais alta. A pessoa que vai liderar isso aqui é essa pessoa, porque ela, sob pressão, ela se responde bem. Tem gente que é o contrário. Então, é liderança situacional, mas também o líder tem que identificar quem na equipe dele tem que fazer isso, tá? E hoje tem instrumento para medir quem mede, quem atua bem sob pressão, tem quem responde melhor, quem não responde. É isso. Então, essa é uma resposta longa, tá? Não é curta. Simples, não. O Don Clifton, que é quem desenhou todo o Clifton Strengths, ele diz que o que aconteceria se focássemos no que farta, na abundância, no que a pessoa tem fartura, e não no que está faltando, na escassez. Né? Então, acho que tem essa questão também de mudança de mindset da liderança para olhar sobre uma outra direção, né, Paulo? Mas ninguém ensinou liderança. Não. Ou ninguém, assim, poucas empresas focam a liderança ser capacitada a ter ferramentas sólidas para isso acontecer. E o que acontece é que, quando a liderança não tem essas ferramentas sólidas, ou quando ela não está bem, ou quando ela não está tendo o apoio suficiente para a entrega,
ela acaba passando por momentos complexos, Sim. né? Ou até, digamos assim, mais silenciosos, mais desafiadores da jornada. Você, Paulo, na tua jornada como um todo, que momentos foram esses? O que momento foi esse que você disse assim, puxa, esse momento foi desafiador? Quando eu saí do RH, que eu já mencionei aqui, né, o RH era uma ponte. Deixa eu voltar atrás. Era uma ponte, era uma preparação. Eu tinha como objetivo virar fala general manager, tá? Não vou falar presidente, porque assim, tomaram conta de uma unidade de negócio. Então, você tinha que passar em algumas áreas e tinha que parar de comercial. Uma empresa de bens de consumo tem que passar pela área comercial para liderar. Assim, é muito difícil isso acontecer, porque você tem que entender o mercado, o cliente, tudo isso. E eu fui para a área de vendas, mas eu tinha passado 12 anos, 10 anos de suprimentos, RH, logística, você vai cair em vendas no momento que o e-commerce, né, estava começando no Brasil, era uma política de preço, eu lembro, estamos em época de Copa do Mundo, foi na época da Copa do Mundo do Brasil, 2014. Foi 14, isso aí, 14, do Brasil. 14. E imagina, eu caí, tinha que fazer aumento de preço, e eu não era da área comercial. Então, eu tive respirar fundo, porque assim, eu tenho que fazer uma transformação numa área que eu não domino. Então, foi ali o medo que eu tive que parar e refletir sobre que líder eu queria ser. E dá um medinho, né? Não vai falar que não, quem fala, tá tudo certo. Então, fala, o que eu preciso? O que eu preciso de conhecimento? Então, eu mapeei, né? A gente estava, na época, na Urpa, trabalhando com uma consultoria que estava ajudando lá nas políticas comercial, mas eu falei, olha, que empresas... Então, eu mapeei algumas empresas de mercado e eu falei, bom, já que vocês têm... Quem são os clientes de vocês? E fui falar com os meus pares, que não era de concorrente direto. Então, empresa de detergente, empresa de comida, bem de consumo. Como que é? E fui aprender com pessoas que estavam na mesma função, em empresas com similaridades, porque eu era um aprendiz. Mas aprendiz com uma baita responsabilidade. Eu VP comercial de uma empresa que faturava $2 bilhões, entendeu? Eu tinha que fazer aumento de preço, entrar no e-commerce e chegando novo. Então, ali eu tive que respirar fundo no meio da Copa do Mundo, né? No Brasil. Como que eu faço isso? Então, ali foi um momento que era make or break, né? Que era assim, ou eu faço acontecer ou eu não vai dar certo aqui. Então, foi um momento de reflexão, medo, não medo de eu não ser capaz, mas medo de eu tenho que ser rápido. O que eu tenho que fazer de diferente para poder entregar, entendeu? E quando você saía de uma dessas reuniões, né, que você fechava a porta, o que passava pela tua cabeça? Eu falava Jesus, né? Assim, brincando, né? Respeitando todas as religiões, né? Mas falava, nossa, a gente tem tanta coisa para aprender, tanta coisa aqui, né? Então eu gosto de ler muito, estudar muito. Acho que era esse o lado do eu tenho que correr, tenho que correr. Então eu sempre era uma ansiedade boa, vou dizer assim. Mas ao mesmo tempo, por que era boa a ansiedade, né? E acho que aí de novo, meu lado mentor aqui, coach, assim, né? Quando você tem um desafio grande, não pode deixar o medo te dominar, né? A ansiedade boa, mas ao mesmo tempo o reconhecimento, fala, mas se me colocaram nessa cadeira é porque eles confiam em mim, né? Então, é uma posição gigante. A Whirlpool ainda é a segunda maior operação da Whirlpool no mundo. E era naquela época. Então, assim, uma posição dessa, se eu tenho que estar envolvido. Se eu estou aqui, é porque eles confiam em mim. Então, já que eu tenho essa confiança, agora a bola está comigo. Então, era a ansiedade de querer fazer rápido, mas também o que amenizava essa ansiedade era essa confiança, entendeu? Que aí eu vou voltar. Que, para mim, é um papel muito importante dos líderes de falar, você está aqui porque a gente confia em você, vai lá e bate o pênalti. E aqui tem uma coisa interessante, né, Paulo, que é essa questão de um não sei, né? De um espaço do não saber. Então, eu vou aprender com outras pessoas que já passaram por essa jornada, que já entenderam. Mentores.
Mas muitas vezes o líder ele não tem a coragem de dizer que não sabe. Porque ele pode entender que vão me avaliar que eu sou impostor, vão avaliar que eu sou fraco, qualquer coisa dessa natureza. E eu lembro, Paulo, foi justamente em 2013, 2014, quando eu tive a expatriação para a Colômbia. Então, eu saí de uma gerência de indiretos, logística, que era uma carteira enorme, acho que era 1 bi na época de reais, era uma carteira enorme, e eu vou para a Colômbia para uma diretoria de supply chain, que envolvia materiais e outros que zero de conhecimento. E eu lembro que a gente teve uma reunião, bem no início, com a equipe justamente de tecnologia de lavanderia. E eles começaram a falar em BOM. Eu, BOM? Fiquei pensando, o que seria uma BOM? Não tive dúvida, eu levantei a mão e perguntei, o que seria uma BOM? É Bill of Material, lista de materiais. E as pessoas riram, porque acharam que eu estava fazendo uma piada. E aí, quando terminou a reunião, eu liguei para a pessoa e perguntei, me explica o que é uma BOM? A pessoa me explicou, e aí eu soube depois que eles disseram, estamos ferrados. A mulher não sabe nem o que é uma BOM. Só que isso abriu um espaço, Paulo, muito interessante, porque era um projeto do zero, era Greenfield, para as pessoas terem coragem de dizer não sei. E quando as pessoas dizem não sei, abre espaço, então, para que outras pessoas ajudem a descobrir como fazer. Porque, às vezes, você perde um tempo tremendo, né, dando uma direção equivocada ou não escutando as pessoas que sabem fazer aquilo, né, Paulo? Então, não é tão simples esse espaço, porque você vai ser julgado, você tem várias coisas que vão acontecer no meio do caminho. Só que, quando as pessoas compreendem a importância de você efetivamente colocar isso aqui eu não tenho conhecimento suficiente, ou isso aqui me explica porque você é o esperto nisso, isso muda completamente, né, Paulo? Não, muda muito. E, de novo, né, eu falo, me alterna entre crítica e admiração pela liderança, como eu falo, como um todo. Porque hoje a gente está vendo um mundo que está tão apertado, né? Uhum. Guerra, pressão, inflação, juros, que assim, os gestores, eles... que isso implica que alguém perguntar, não sei o time, você tem que sentar e explicar. Sim. Só que ninguém tem tempo de nada. Só que se você não tem tempo hoje, daqui 2 meses, você vai ter que investir mais tempo para consertar, porque alguma coisa vai ter dado errado. Uhum. Então, é esse balanço que eu assim, hoje eu admiro, que eu vejo que está todo mundo sobrecarregado. Uhum. Mas é fundamental falar... Né, eu sei como que é aqui, né, que não vou falar quase uma palavra. Uhum. Que coisa chata, vou ter que parar meia hora para sentar com aquela pessoa e explicar o que é BOM, ou o que é não sei o quê. Mas faz parte da vida. É melhor meia hora hoje do que 5 daqui 2 semanas. Então, esse é um ponto de atenção que eu vejo que está todo mundo sem paciência, sem tempo, mas senão as pessoas não se desenvolvem, ainda mais agora com inteligência artificial, todo mundo acha que está tudo lá, não está. Não está. Então, tem que investir um tempo que é assim, o bom líder, ele, no fim das contas, ele é um bom mentor. Uhum. Não é só da direção tal. Às vezes, é identificar quem no teu time que está precisando de explicação do que é a BOM, que daqui 3 semanas ela está fazendo sozinha. Então, é você levar a pessoa de um aprendiz para um nível mais alto. Então, essa é, por isso que eu, de novo, metodologia, ferramenta. Exato. O líder ter ferramenta para identificar em quem do time dele está em qual estágio. Eu brinco que, assim, para você tem que pedir o bolo. Fala, faz um bolo que vai ter um aniversário no escritório. Escolhe, faz o que você quiser. Só preciso de um bolo até o dia tal. Pronto. E o outro, você tem que falar, eu quero um bolo de chocolate, tá aqui a receita. Quando põe no... Pré-aquece o forno 15 minutos, tá aqui, ó, entrega. Tudo. Na segunda vez, você fala, aquele bolo que eu já te dei a receita. Na terceira vez, você pede o bolo. Esta identificação de quem está no momento de pedir um bolo e entregar uma receita é fundamental para a liderança. Então, é legal todo mundo ter gente que só pede o bolo, mas só que em termos de remuneração não dá, uhum. Em termos de escopo não dá, porque está todo mundo comprimindo, apertando as estruturas. Então, você vai ter gente lá que precisa entregar a receita para a pessoa e não pode fazer o bolo no lugar da pessoa, que aí é muito chefe que desce para... Exatamente, daí ele está deixando o seu espaço vago. É isso. Mas é ensinar a fazer receita. Às vezes tem que ir lá e falar como que está indo, precisa de ajuda, tal. Então, é difícil. Então, o líder tem que ser... Hoje está mais complexo.
Mas isso é interessante, né, Paulo? Porque, no geral, nós não estamos prontos para sentar na próxima posição. Por quê? Porque a gente nunca sentou nela. Você, quando sentou na posição de vice-presidente comercial, ou quando eu sentei lá na posição de diretor de supply chain em um outro país, claro que não estava pronta. E aí, sabe quem eu lembro? Drummond. Sim. O Drummond, uma frase célebre, diz: o que fica pronto é o arroz. Lembra dessa frase dele? Sim. Ele sempre dizia o seguinte, que se ele encontrasse alguém talentoso, ele contratava, porque a partir daí você pode desenvolver. Se a pessoa tem as competências, tem a vontade, o restante se desenvolve. E ele foi um grande desenvolvedor de líderes também. E aí me lembrou essa frase dele que trazia isso. E ele foi, de certa forma, quem aprovou a minha ida de recursos humanos para suprimentos. No final de 99, quando alguém aposta em uma pessoa, né, que sai de uma área de recursos humanos com a formação em serviço social para atuar em suprimentos, né? Então, o Drummond realmente merece o meu respeito e admiração. Ele foi um daquele que eu falei, né? Ele apostava na pessoa. Na pessoa. E não na competência que aquela pessoa tinha no LinkedIn ou no currículo. Falava, deixa eu conhecer a pessoa, primeiro entender a atitude. De onde ela vem. É isso. E aí fala, cara, assim, não importa aqui, eu vou pegar cru e entregar melhor. Entendeu? Exato. E, Paulo, teve algum não que foi difícil para você dar ou para você ouvir ao longo da tua carreira, mas que, de certa forma, foi muito importante e você é agradecido por isso? Foi, acho que foi o não que me levou à presidência, né? Que quando eu estava em suprimentos, eu era vice-presidente da América Latina, né? A gente era da mesma equipe ali. Tinha um chefe global que também era muito bom, John Miller, americano, mas tinha morado em muitos países, um cara muito bem aculturado, vamos dizer assim, culturas diferentes. E a Whirlpool tinha feito uma aquisição na China e a cadeira da China ia ficar maior e precisava de um vice-presidente na China. Eu tinha ido muito para a China, como você sabe, todos nós, né? Você é dos internacionais, é o que tem maior experiência, seria bom, tal, porque um dia eu te vejo no meu lugar, aqui como vice-presidente de compras global, tem que vir para os Estados Unidos depois. E eu fui para a China, não fui expatriado, eu fui para lá para investigar, fui com a minha esposa, e fomos ver casa, pré-matriculei meu filho numa escola, ele tinha acho que 4 anos na época, 5 por aí. Escolhemos a casa e até canil, que eu tinha cachorro, para ver como que fazia para levar os cachorros para a China. E na volta, né, o meu gestor da época me ligou e falou, mas você quer ir mesmo? Eu falei, olha, é difícil, né? Pô, a China eu já tinha falado para meus amigos, meus pais, todo mundo sabia que eu ia para a China. Não é o Rio, né? Não, é do outro lado do mundo. É do outro lado do mundo, mas se esse for o caminho que a companhia está me oferecendo, agora tem outro caminho. E ele falou, sempre tem. Daí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Foi uma conversa por telefone, eu nunca vou esquecer também, segunda fase. Eu estava no aeroporto de Dubai, saindo, porque eu estava saindo de Hong Kong, voltei para Dubai, para depois eu ia ficar 2 dias, tirei 2 dias de férias na volta com minha esposa, para depois voltar para o Brasil. Voltando já com o pacote da escola do Henrique, né, lá kit completo já. Em Shanghai. Estava tudo pronto, não estava fechado, mas estava sim dado, assim, extraoficialmente. Tem outro caso. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês me veem como chegando um dia numa cadeira de general manager ou presidente da operação do Brasil ou de outro país menor? Sim. Eu indo para lá, isso me ajuda ou me atrapalha? Aí ele falou, olha, não te atrapalha, mas ela define um caminho que você vai ser uma pessoa muito mais de compras, porque é um caminho, vice-presidente da América Latina, depois você vai para a Ásia, talvez você vá para os Estados Unidos e tal. Dificilmente você volta numa posição desse tamanho para... Agora, ainda dá tempo aqui de a gente fazer um job rotation, que aí eu fui para RH depois, para você ir para vendas, para depois você virar um presidente, porque se não passar por vendas, não vai ser presidente. Foi assim. E você acredita que eu possa ir para vendas? Pode, mas tem uma pessoa na cadeira, você tem que esperar ela acontecer alguma coisa com ela para o bem. Tá bom. Então, eu quero ficar.
Então você vai falar não para o John que você não vai para a China. Vou falar um não que eu não vou para a China. Então, vai pensando no voo de volta aí às 14 horas, 15 horas. Como você vai convencê-lo? Como você vai convencê-lo, entendeu? Então, foi um não, porque assim, né, gerou uma expectativa não só em mim, mas na organização, de que resolvemos o problema da Ásia, vamos levar o Paulo para lá. E aí, em um voo de volta, mas não vai ser mais o Paulo, vai ser outra pessoa. E aí impacta um monte, né? Recrutamento, sim, outra pessoa. Então, foi um... Mas, você tem que falar os nãos necessários para também os seus objetivos, né? Então, foi uma decisão bem complexa essa. E que aprendizado essa escolha trouxe para você que, de certa forma, te guia até hoje? É falar não para aquilo que te desvia do teu caminho. Não é para você falar não para tudo, não é isso. Então, eu fiz uma pergunta de... Isso me ajuda ou me atrapalha? Então, eu tinha um objetivo e eu tinha um potencial. Se ele falasse não, se a gente não estiver aqui, talvez eu tivesse aceitado. Falar, era um não que eu falava, eu tenho um sonho, um objetivo, acho que de ter essa cadeira. E eu não falei não vou de jeito nenhum. Tá? Eu fiz uma pergunta e ia adaptar meus planos. Mas se você não fizer a pergunta para dar o não, então não tenho medo de perguntar. Acho que esse é o grande ponto. É mais do que o não. Porque se a pessoa falar, o gestor falar, a gente não te vê na cadeira X ou não te vê na cadeira Y, aí você fala, é uma decisão sua também de continuar naquela empresa ou não. Tem muitas perguntas que são mais importantes que as próprias respostas. É isso. Né, então, ali eu teria uma resposta de falar... eu posso falar não e já volta para o Brasil e já começa a procurar emprego em outro lugar. Ou, não, é isso. Então, a gente, às vezes... graças a tudo que aconteceu, eu tive falei o não certo e deu tudo certo. Podia não ter dado também. Sim, sim. Eles não me garantiram nada que eu ia ser presidente. Só que falaram, a gente vai abrir uma outra porta para você. Então, se a gente não desistir dos sonhos, aí talvez eu fosse uma pessoa muito boa de suprimentos frustrada. Eu gostava de suprimentos, não era isso. Sim. Morar na Ásia, ficar, meu filho longe dos avós, tal, ia ser frustrado. Eu não sei, porque não aconteceu. Mas eu não deixei isso acontecer, entendeu? Eu tomei esse ponto aqui e não fui só eu, meu gestor a suportou. Depois o John entendeu, não gostou, mas entendeu, me pediu para ser mentor da pessoa que ficou lá, que era uma pessoa promovida, o cara da Itália. Então, é isso, você vai criando condições, mas você tem que pôr seu objetivo também. O seu querer, né? O que eu quero. Negociar, não é? Negociar. Você não xingar o chefe, não é isso. Negocia e fala seus objetivos e cria um plano conjunto para chegar lá. Veja o poder do não e o poder das perguntas, né, Paulo? O não no sentido de que eu dizer não quando é algo que vai em contra aquilo que eu acredito, meus valores, ou que eu tenho de sonhos, certo? Às vezes a gente recebe alguns nãos porque a gente também não está vendo o quadro completo. Sim. E mais importante ainda é essa questão de fazer as perguntas, porque o não a gente já tem. É isso. O não, você já tinha o não, de repente, de ir para a China. Não, você vai para a China, né? Mas, a partir do momento que você trouxe uma pergunta que abriu uma outra perspectiva, ajuda a outra pessoa também a te ajudar. Sim, sim. Então, por isso as perguntas, né? Não só para a liderança, para qualquer pessoa. E são perguntas abertas, são perguntas de curiosidade, que hoje você e eu exercitamos muito em processo de coaching, processo de mentoria, mas é essa questão da pergunta curiosa, efetiva. Porque, às vezes, está abrindo efetivamente uma linha de pensamento que a pessoa não tinha se atentado para isso. Acho que esse é o grande desafio, né, de hoje em dia da liderança, é o tempo, né? Então, a desculpa de... Todas as vezes que eu me dei mal, ou algum resultado não foi entregue, ou aconteceu algum problema, foi porque eu deixei de ouvir as pessoas. Então, eu vejo isso os líderes muito pressionados. Não tenho tempo de fazer o one-on-one, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Cara, só que aí você deixa de escutar uma história que pode mudar o rumo de um resultado, pode mudar o rumo de uma carreira, pode gerar frustração, porque você não teve meia hora, às vezes, para fazer uma pergunta. Sim. Então... eu vejo muito isso do lado de fora, tá? As pessoas se falam pouco, tá? Você está falando com uma CEO de uma empresa que... Quase falei o país. Alemã, pronto. Ela é CEO, ela fala com o chefe dela 1 hora por mês. 1 hora.
por mês, ela é CEO, para falar de tudo, resultado, caixa, DRE, revisão, Desafio, talento, revisão, tal, e dela. Cara, e a gente está vendo um programa de advisory e mentoria porque ela falou, cara, estou sozinha aqui. Sim. É isso. Então, assim, como gestor, a gente tem a obrigação de não deixar isso acontecer. É difícil, porque eu tive momentos que eu deixei acontecer, também não sou perfeito, já errei um monte. Mas agora, vendo lá de fora, é assim, quanto mais você fizer, menos você vai errar. E tem um espaço do momento, né? E esse espaço do momento, até o Simon Sinek, ele traz que, às vezes, tudo que a pessoa precisa são 8 minutos. Porque, e quem não tem 8 minutos? Vamos combinar. 8 minutos. 8 minutos é aquele que você está rolando um feed de Instagram, algo dessa natureza. Então, veja, às vezes é aquela escuta inicial que daí vai abrir um espaço para um outro, mas não deixou passar aquele momento que é importante. É isso. Porque isso eu observo muito. Às vezes a pessoa diz assim, vamos marcar um café. E a gente vai olhar a agenda. Se for presencial, vai para daqui a 2 meses. Vamos olhar e tal, acho que semana que vem, quem sabe... Você pode falar agora? Tem alguns minutos, vamos falar agora? Vamos. E, às vezes, é aquela conversa que é importante, aquela escuta naquele momento que, se nós olharmos hoje, a condição mesmo de saúde mental, emocional hoje das lideranças também está muito complexa. Eu sinto muito, eu senti um pouco disso, né, de você ter que ser tão profissional que você esquece de ser humano. Exato. E aí, de novo, né, às vezes né, a gente trabalhava num prédio que era do térreo até o 32, né, 32º andar. Então, só o elevador tinha 2, 3 minutos. Às vezes, ela desce comigo só para pegar um pão de queijo e volta. Só de subir e descer no elevador com a pessoa, você já tem uns 5, 6 minutos. Que eu deixei de fazer algumas vezes e me arrependo. E eu fiz algumas vezes que muda alguma coisa. Então... é claro que tem que ter a formalização, tem que ter o sistema para gravar lá o feedback, porque aí se muda tudo, tem que estar lá a história da pessoa guardada em algum lugar para alguém ver. Mas tem esse momento que vem toma uma água comigo. Sim. Não estou incentivando conversa de café, não é isso. Mas às vezes acabou uma reunião que foi ruim, ou que foi boa, ou... São aqueles minutos preciosos. É isso, que tem ali a interação que, às vezes, a gente quer ser tão profissional. Eu vou organizar, escrever no papelzinho, daqui 2 semanas eu vou falar com a pessoa, já passou tudo, perdeu a emoção dos 2 lados. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Tem que fazer o oficial, mas tem que, às vezes, pegar ali e dar um resgate. Ou um incentivo, né? De falar, cara, a reunião foi muito boa, depois a gente senta com calma, mas, sai daqui com confiança, entendeu? Então... Às vezes eu sinto que a gente quer ser tão profissional e tão robotizado que esquece isso. Sim. E aí, Paulo, em que momento você sentiu que essa liderança tua realmente provocava um impacto nas pessoas para além do resultado? Quando nessas conversas que às vezes eram informais, às vezes formais, que era de falar... não era exatamente esta frase, tá? Porque agora eu consigo nomear melhor, né? Qual é o futuro que você espera para você e para a tua área? É uma pergunta super aberta. E aí vai vir um monte de coisa, né? Porque tem método, para quem está nos ouvindo, que assim, na hora que você faz essa pergunta, a pessoa começa a projetar. Projetar o que ela espera, o que ela tem de plano para ela e para a área dela. E aí você começa a ver onde ela quer chegar, a ambição dela, se ela está estruturada ou não. Então, todas as vezes que tinha conversa, não era exatamente essa frase, algumas vezes sim, eu vi que esse resultado vinha, que é hoje, de novo, uma mentoria que você basicamente fala disso, né? Exato. Onde você quer chegar? Com uma visão de fora. Então, é isso. Às vezes, eu já cheguei a falar, agora não estou mais no tempo de falar para a pessoa, cara, sinceramente, é melhor você sair daqui. Aqui você não vai conseguir isso. Não é porque você não é bom. Porque não tem match, não tem... Então... Não tem até o fit cultural. É duro você falar isso, né? Porque você quer ter talento, mas você tem que falar. É melhor... Para você, é melhor... Não é mandar a pessoa embora, não é isso. O teu objetivo não tem match aqui. Então, é melhor você... Busca outro lugar, não tem pressa, entendeu? É difícil, né? E veja aí mais um exemplo de... Quando você faz a pergunta sobre futuro, certo?
A pergunta foi mais importante que a própria resposta da pessoa, porque aquele ali abriu para a pessoa um entendimento todo de essa é a companhia que eu quero continuar investindo, porque faz sentido para a companhia e para mim, e o contrário também, né? Então, às vezes, a pessoa também chegar à conclusão de que não faz sentido. Mas, às vezes, é muito difícil de fazer a escolha e tomar a decisão. É isso. De novo, mas você se abre possibilidades e você... que aí eu, como líder, né, sempre tentei ajudar a pessoa a chegar naquele futuro. E tem horas que você fala, esse futuro está incompatível. Aqui, ou nesta área não vai acontecer, vai ter que ir para outra área, ou vai ter que ir outro país, ou vai ter que ir, às vezes, outra empresa. Tentar ao máximo dentro de uma organização que não vá essa terceira opção. Mas acontece, né? Porque o que eu vejo muito é que as pessoas não abrem essa possibilidade e a pessoa fica frustrada ali, frustrada. Exato. E aí um bom profissional passa a não entregar tão bem porque ele está tão frustrado que ele podia ser bom em outro lugar. E acontece um monte de empresa que o cara, às vezes, ele está frustrado num lugar e sai e arrebenta em outro lugar, entendeu? Sim. Porque a gente vê assim que poucas empresas dedicam este tempo para compreender as pessoas, certo? E também o que elas têm de necessidade para elas se sustentarem e desenvolverem ali, né? Então, acho que talvez o grande desafio, né, para o desenvolvimento seja justamente essa ponte entre o sonho estratégico da pessoa ou da companhia e a realidade que se tem dentro daquela organização. Tem o sonho da pessoa e a realidade da organização. Sim. Se eles estão na mesma direção, perfeito, né? Se não estão, é melhor que a pessoa possa voar em outro lugar, né? Porque aí, para não destruir valor, certo? E vale a pena até para o gestor também. Às vezes, a pessoa tem aquele sonho para a área dela, por exemplo, para ela, mas falar, eu concordo, acredito que você pode chegar, mas tem algumas etapas para serem cumpridas. Sim. Algumas coisas que você precisa se desenvolver, pode contar comigo. É isso. Então, de novo, tem que ser um humano conversando com outro humano. E com verdade, né, Paulo? É isso. Acho que a verdade ela é muito importante, porque se você não traz a verdade daquilo que você está percebendo, você pode, digamos assim, estar impedindo da pessoa desenvolver algo importante para justamente atingir o sonho dela, tá? Ou, de repente, segurando a pessoa quando ali não faz mais sentido. É isso. Né? Então, tem questões que são muito importantes, que são os valores que nos guiam ao longo da jornada, como pessoas, como humanos, para além da organização, né? Então, que valores, Paulo, ao longo da carreira e hoje, inclusive, para você são muito importantes, independente de quanto dinheiro, de quanto poder tenha na mesa, e que você nunca negociou? Nunca negociou, eu vou voltar nesse ponto aqui, né? Para mim, assim, abertura, espontaneidade, acho que a autenticidade é isso, tá? Então, como eu sempre fui muito aberto, muito espontâneo, eu sempre você é muito bonzinho com as pessoas. Eu ouvi esse feedback várias vezes, tá? Então, e aí em algum momento é duro, né? Porque você de novo, né? Não é porque eu estou aqui, porque eu cheguei num cargo alto que você erra. Aí você fala, tá bom, para eu ser presidente, eu tenho que ser um pouco mais linha dura, tal. Erro. Então, não é que eu abri mão, é que você vai ouvindo tanto que você não pode ser daquele jeito que você acaba... E aí, quando você não é você. Aí você não fica autêntico. Gasta uma energia tremenda. É isso. Então, assim, você acorda para ser ator ou para ser você mesmo? Aí, quando você acorda para ser ator, você está representando. Aí, você não é você mesmo. Sim. Você pode até ser um bom ator. Nada contra, hein? Sim. Mas dentro da corporação. Atuando aí como ator, vai trabalhar na Globo, na Record, na Bandeirantes, não numa empresa. Na Netflix, né? Agora tem a Amazon. Mas é isso. Então, aí então, não é que eu abri mão. Assim, ser tão pressionado que você fala, para ser presidente eu preciso ser desse jeito. Eu já tenho... É claro que não dá para... Numa reunião de board, você tem que ser não tão espontâneo e tal, mas com o time não dá para você não ser você. Senão você se perde. Que eu me perdi e voltei, e está tudo certo. É só sabendo que quando você não está no seu natural, você não é natural, você não está no máximo potencial. É isso. Exato. E até eu lembro assim, né, de quando eu estava no caminho de Santiago de Compostela, Paulo, e tem sempre a seta. Eu lembro de um dia que eu estava no caminho e tinha a seta clara da direção e aqui ia para outra direção. E eu olhei e segui para outra direção, e não para a direção que eu tinha que ir. Porque eu não estava 100% presente naquele momento. Eu estava em Nárnia, eu estava em outro espaço.
Só que eu comecei a caminhar e vi que tinha alguma coisa errada. Peraí, mas eu acho que não tem. Faz alguns 300, 400 metros que eu não vejo nenhuma seta. E aí, retornei naquele ponto e vi que realmente estava errado. E essa seta, eu sempre faço uma analogia com os valores da gente. Que quando a gente, de repente, desvia, por qualquer razão, e a gente comete erros, alguma coisa nos mostra, não é por aqui, deixa eu voltar para cá. Então, acho que essa é a grande seta de direção para a gente, que são os valores que nos guiam para as escolhas mesmo difíceis ou decisões e outros que a gente precisa tomar ao longo do caminho. E que tem muitas delas que não são simples, né? Tem coisas que nos orgulham, mas tem coisas que a gente diz assim, puxa, precisou fazer uma reestruturação e cortar 15% do quadro. Essa é uma das decisões difíceis, precisam ser feitas, tem uma linha de valores, de respeito para com as pessoas, mas precisa ser feito. Né? É isso, eu falo muito de esporte, né? Que nem jogo de futebol, né? É assim, você não pode colocar a mão na bola, o jogador de linha, não o goleiro. Se você colocar, você vai ser punido. Às vezes, precisa fazer para segurar um gol, contra-ataque e tal. E aí, quando você... Assim, aí de novo, né? Todo mundo vai errar. 100%. Não existe. Se alguém falar isso... Porque hoje em dia só tem livro de sucesso e tal. Então, vai errar. O importante é, assim, perceber o que está errado, teu caminho. Volta e conserta, ou volta para o caminho certo. Porque é difícil. Às vezes, você nem percebeu que errou, e aí, que nem você, fala, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Volta e vai lá atrás. Claro que tem tipo, respeito, tem coisas, né? Sim. Roubar também. Não dá para roubar a empresa, mas são os valores básicos. E aí, fala, errei, tem que voltar e está tudo certo. Acho que o grande ponto é não continuar no caminho errado porque alguém te falou que tem que ser. Exato. Este aqui é para mim que tem que... Tem que... Quem fez coaching, mentoria, sabe que tem que não existe, né? E, Paulo, qual a decisão que você mais se orgulha aí ao longo da tua jornada? Então, vou voltar no caso lá quando eu assumi a área comercial, né? A Whirlpool já vendia direto para consumidor ali com digital, já tinha o compra certa, que você sabe. Mas ali chegou um momento da empresa que a gente estava super pressionado com poucos grandes fornecedores e poucos grandes clientes. E a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, né? E ali foi o ponto de... Muita gente antes de mim, como comercial, e estava já trabalhando no digital. Mas só que precisava ter a flecha, né? De falar, agora a gente vai. E aí, como eu estava naquele do make or break, eu falei, cara, ou eu faço isso e vai ser um sucesso, ou eu faço isso e eu vou ser mandado embora. E todo mundo sai de qualquer empresa. E aí foi essa decisão de vamos fazer. Então, assim, acho que foi um ponto de puxar ainda mais, porque já tinha gente que estava fazendo antes de mim, só para reconhecer todos aqui, não vou falar o nome de todo mundo, de falar, não, nós vamos puxar, esse vai ser a diretriz estratégica da companhia, nós vamos ser os caras bons aqui desse mercado. E aí foi muito legal, né? Porque você olha, no meio você não sabe que vai ser bom, né? Só quando acaba. De ter sido a flecha, eu falo muito isso aqui, da flecha dentro da organização, que começou no Brasil e expandiu para o mundo inteiro. Tem gente até hoje nos Estados Unidos que está tocando digital lá, que veio do Brasil, mas tem mudado o mercado. Então, o mercado veio, os competidores vieram todos atrás da Whirlpool. Então, você fala, foi uma flecha da empresa e flecha do mercado, de falar, a gente vai ser uma empresa de e-commerce, além da manufatura. E um tempo que poucos ou quase ninguém falava sobre isso. Não, eu estava comentando com uma outra pessoa. É que hoje está todo mundo acostumado, clica no TikTok, compra... Não tinha, pessoal, não tinha. E eu lembro que a gente estava lá com uma consultoria de primeira linha e falava, tem um cara lá, VP da Amazon. Pô, a Amazon, traz o cara aqui. Pô, a gente pagou, o cara veio, ficou lá uma semana com a gente. Aí, tipo, como a gente faz? Cara, não sei a mínima ideia, porque eu sou do varejo. Vocês são uma indústria. Tipo, eu acho que você tem isso aqui, precisa estudar, mas ninguém nunca fez. Então, você imagina, vem um cara da Amazon dos Estados Unidos com uma consultoria de primeira linha e fala, ninguém sabe, vocês vão ter que aprender sozinho. Então, é aquele ponto de, então, vamos. Então, isso me orgulha muito de ter tomado, não fui sozinho, mas ter sido a flecha, de falar, eu vou e aí o time vem atrás. Eu
fui para o board da Urba apresentar essa estratégia. Então, de novo, não fui sozinho, mas eu fui a flecha. E que interessante, né? Eu gosto dessa questão de ser a flecha, né? Tem essa questão da flecha da direção que a gente estava falando também do caminho. E olha que interessante, né, Paulo? Porque ela pressupõe movimento, direção, né? Vem comigo, mas também quem lidera uma mudança desse tamanho precisa suportar esse momento em que poucas pessoas acreditam. Sim, que foi... Mas vai lá, continua, eu te interrompi, né? Então, e aqui tem um aprendizado interessante, né, nesse processo todo. Quando você vê hoje o que o e-commerce hoje, como um todo, né, o que hoje representa, vis-à-vis o que foi lá atrás, tem um aprendizado enorme, né, Paulo? Então, mas aí então, hoje eu consigo contar melhor a minha história. Porque eu estava na faculdade, era estagiário da Kodak. A Kodak trouxe o CD para o Brasil primeiro e tal. A Kodak praticamente não existe mais. Só que eu falei, eu e meus amigos que inauguramos, cara, essa tecnologia vai mudar o mundo. Vamos investigar ela para ver como a gente usa isso? Aí, foi fazer MBA, eu já estava com e-commerce, conexão com o fornecedor, compras. Compras, a tecnologia vai mudar o jeito que a gente trabalha com os fornecedores. Então, vamos usar ela e mudar o jeito que trabalha com os fornecedores. Aí foi indo e tal. Na época eu estava na logística. SaaS, né? Software as a Service, não existia. Eu lembro aqui, foi uma empresa que até a TOTS comprou. A gente foi o primeiro cliente de uma empresa que fazia roteirização dinâmica com um modelo matemático. Pagava software as a Service, pagava por carga. Sim. Por carga. Quem tinha feito? Ninguém. Então, falava, essa tecnologia vai mudar este negócio. Como a gente traz ela para dentro. E aí eu falei, a tecnologia, o e-commerce vai mudar todas as indústrias. Se a gente é indústria, a gente tem que ser. Se a gente é líder, o líder paga o preço de ser líder. E vai ter um investimento maior. Então, eu sempre tive essa cabeça que quais são as tecnologias e como elas vão mudar o jeito de fazer negócio. Aí é o background de engenharia. E como a gente toma a liderança. Hoje eu estou vendo, né? Hoje IA. Então, eu vejo, cara, assim, quem não pular... mas não sei. Frase do Drummond. A gente contrata os caras e joga eles na piscina. Eles têm que aprender a nadar. Se eles não souberem, a gente vai lá ou joga uma boia. Socorre, pronto. Mas tem que ir. Não adianta. A liderança liderança não foi criada para ter medo. E veja a importância, né, Paulo, desse teu olhar de tecnologia que você traz desde lá de trás, com aquela escolha que você fez em gestão. Então, primeiro isso aqui vai mudar o mundo. Então, você tem que estar muito antenado no que vai mudar o mundo e como impacta o meu negócio. Aí eu falei, cara, o e-commerce vai ser um negócio avassalador se a gente não for. Vai destruir a gente, a margem. Então, a gente tem que ir, é margem. Não estou porque eu gosto de tecnologia. Vai destruir a margem. Pessoal, acionista gosta de dinheiro. Ponto. A margem, como a gente protege a margem? Aí tem o lado das pessoas. Aí você tem que... Isso estava claro para mim, claro. Aí tinha um grupo de pessoas, várias muito bem-sucedidas até hoje. Entendemos. Então, nós vamos ter que convencer o restante da organização inteira de que o mundo vai para lá. E a gente tem que liderar. E aí tem o trabalho com as pessoas, manufatura. O time que vende para varejo, que fala, mas a gente está vendendo direto, eu vou vender para o cliente A, B, C, conflito. Teve quebra-paus enormes ali. Mas na hora que todo mundo fala, agora está fazendo sentido, as pessoas vão. Mas aí, o papel do líder é essa visão aqui. Como vai ser isso com essa mudança? Acho que essa aqui, a tecnologia hoje habilita a mudança. Para onde a gente vai, ficou claro para onde a gente tem que ir. Agora, como a gente convence todo mundo a ir para aquele lugar. Por isso que a flecha é importante, né? Porque é a velocidade, mas é a direção. E aí tem é uma flecha com uma cordinha, né? Que aí você vai puxando todo mundo que está atrás. Então, hoje eu estou vendo isso com IA. Muita gente é resistente, como que vai ser? Vai substituir as pessoas? Fala, não, é o contrário. A IA vem para ajudar mais as pessoas. Quem não estiver usando hoje, você está atrasado. Sim. Porque as transformações, né, Paulo, elas costumam ser vistas até como projetos, mas que, na prática, elas começam assim muito, muito antes. Porque elas começam quando alguém aceita sustentar essa visão que você está trazendo, antes que ela seja um consenso entre as pessoas. Quer dizer, você vai amealhar algumas pessoas que começam a acreditar na visão juntas,
E aí essas pessoas começam a implementar e fazer mais força para que ela aconteça, né? E aqui, né, Paulo, isso também traz muito de como você lidera, como que é o teu estilo de liderança. Se nós fôssemos olhar assim em 3 palavras, como você definiria a sua liderança? Eu já sei, né, porque eu trabalhei muito contigo. Voltando à tua a pergunta anterior, as 3 palavras que definem minha liderança é visão, resultado e autonomia. Uhum. É um pouco da história da Flecha, né? Assim, eu eu sempre, como eu falei que eu sempre fazia a pergunta onde você quer chegar, eu sempre me fiz essa pergunta. Então é porque quando você faz essa pergunta, indiretamente você cria uma visão. Uhum. Atrelado a essa visão tem que ter um resultado. Você fala, tá, eu quero ser o maior e-commerce. Não, quero fazer e-commerce, mas para quê? Para minha margem tá X. Então, visão, resultado. E aí, a autonomia que é, não adianta você ter uma boa visão, determinar o resultado e travar não só a mim, mas o meu time. Fala, o que vocês precisam para isso acontecer? Autonomia. E aí, é claro, cuidar, né? Outra frase do Drummond, trust but verify. Eu confio que eles vão fazer, mas deixa eu checar para ver se eles estão no caminho certo. Então, é a combinação dessas 3 coisas, tá? Por isso que eu sempre falo que, mesmo em tempos de crise, é importante olhar na visão, porque a visão te traz o caminho da abundância mesmo em momentos de escassez. Então, assim, a visão te traz abundância. E aí você cria o caminho para chegar lá. Então, você tem que ter autonomia. Também não adianta você falar para a pessoa, a gente quer triplicar de tamanho e falar, mas você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. O cara fala, como que eu faço? Entendeu? É isso. É que nem jogar futebol lá na Copa sem chuteira. Tem que dar chuteira para as pessoas, senão... De boa qualidade. É isso, uma chuteira razoável. É isso. Então, Paulo, até aqui, até esse momento, nós conversamos muito sobre o executivo, sobre o líder, sobre as decisões que construíram a tua jornada como um todo. Mas tem uma curiosidade que eu sempre tenho quando eu recebo alguém aqui, que a gente está conversando aqui no Café com Sassá. Em algum momento, aquele crachá da companhia vai embora, né? O cargo muda, a empresa muda, né? E aqui, quem é a pessoa que fica quando tudo isso deixa de existir, né? E é sobre isso agora que eu quero caminhar agora no nosso próximo momento aqui no Café com Sassá, que é a gente entender assim, nesse momento presente, né, Paulo? A gente sabe que depois que o crachá vai embora, muita coisa muda. Nós 2 fizemos transição de carreira, a gente fez isso. E a gente sabe que tem muitas relações que elas sobrevivem mais por conveniência. E tem outras que permanecem ao longo da vida, ao longo do cargo, né? Então, quando você passou a não ter mais o poder, entre aspas, de ser CEO de uma grande multinacional como a Whirlpool, quem é você verdadeiramente e quem fica a seu lado a partir desse momento? Assim, acho que quem ficou no meu lado, né, conhece bem esse estilo do que eu falei das 3 palavras, o estilo de liderança, né? E aí, independente de onde eu estivesse, estava perto. Eu quero ser seu investidor, eu quero trabalhar com você, eu quero estar na tua startup, eu quero estar com um projeto com você e hoje eu vou falar o que eu faço, né? Mas eu tenho alguns projetos e tem gente que trabalhou comigo há 20 anos atrás que me procurou de falar, pô, se ele está lá, vai acontecer. Exato. Então, é isso. Quem conhece sabe como que é. E tem gente que estava só porque eu era o presidente e o crachá. Então, tá tudo certo. Mas a vida também tem... Agora eu consigo diferenciar melhor quem é quem. Quando você está numa organização, isso vale para os gestores, né? Tem os atores e tem a vida real. E tem gente que está lá, que eu também já fui ator em algum momento, tá tudo certo. Mas hoje também eu escolho mais com quem que eu quero trabalhar, entendeu? Eu não então, mas eu acho que agora eu dou muito mais força a tudo que eu falei que às vezes eu escondia, que era de ser autêntico, de ser espontâneo, de ser mais brincalhão. Todo mundo percebeu, né, assim, amigos, e fala, pô, você era mais brincalhão, ficou mais serião, tal. Porque você tem um cargo e você tem que
atuar de uma certa maneira, no fim das contas, por mais forte que você seja, isso te influencia. É muito complexo. Então, eu me cobro menos, eu me cobro bastante, mas eu me cobro menos do que eu me cobrava lá, e entendo mais as pessoas que estão nessa situação que não é trivial. Não. E eu vejo muito nas mentorias que eu faço, de muita gente falar que putz, a esposa está reclamando, o filho está reclamando, entendeu? Que eu estava falando com um rapaz semana passada, que nem fechamos a mentoria ainda, que ele está nessa fase de transição, não sei se eu volto para o mundo corporativo, se eu vou empreender e tal. E aí eu falei, mas e aí, como que está, né, a sua família? Ele falou, pô, meu filho falou que eu estou muito mais legal agora e que o filho pediu para ele não voltar. Olha isso, né? Então, você pensa que você perde tanto a identidade que pessoas que você mais ama, né? Que é para o qual, teoricamente, você está fazendo trabalhando. tudo aquilo. Então, isso é um reflexo que quem está dentro, né, às vezes não tem tempo, mas então, assim, tentar ao máximo não deixar isso acontecer. É difícil, porque parece que é fácil, compra um livro de autoajuda. Não é. Não é. Então, hoje eu atuo do jeito que eu sou. Com respeito, não dá para ser brincalhão, contar piada do Corinthians, não é isso, né? Com meus amigos é uma coisa, profissionalmente é outra, mas é o jeito que eu sou. Sim. É mais informal, mais leve, mesmo nas mentorias. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Claro, profissionalmente você tem limites, mas não limites impostos a você, limites que você fala, para eu desempenhar bem essa função, eu tenho que ser um pouco menos informal, um pouco menos brincalhão, mas não deixar de ser. É Sim. isso. Você sabe que quando eu fiz a transição de carreira, o William Custódio me disse, lembra do William? Sim. Salete, ficarão na sua vida exatamente as pessoas que você precisa. Nada além disso. É isso. William, ele foi um dos grandes precursores do e-commerce no Brasil. É por isso que eu falo. Eu não falei o nome de todos, mas ele foi, já que você falou. Então, e aqui é interessante, né, Paulo, porque você traz muito presente essa questão toda das pessoas. Então, se amanhã não existir mais um negócio, não existir mais cargo, né, o que você gostaria que ficasse como marca nas pessoas? Então, agora eu vou fazer o meu jabazinho, né? Vou falar minha empresa hoje, chama iMentor, né? Que é uma empresa de mentoria advisory, e a gente acabou eu consegui, depois de muito tempo, definir uma frase que você falou no começo, que é assim, o trabalho existe para expandir as pessoas. Então, para mim, esse é o que gostaria que lembrassem de mim, né? Quem trabalha comigo, a gente está aqui num... Café com Sassá tem um âmbito profissional, né? Sim. A gente está falando de trabalho, ambiente de trabalho. É assim, falar... E eu vou voltar lá do DJ, tá? Quem interagiu comigo tem que sair melhor. Se foi quando era DJ, quando eu fui CEO, agora como mentor, fala, pô, eu me expandi. Então, o lema, né, a assinatura da empresa, o trabalho existe para expandir pessoas. Então, eu trabalho hoje com mentoria, advisory, coaching, justamente para que as pessoas se desenvolvam. Mas tem que entregar resultado. Eu não falei que não tem que entregar resultado. Agora, se está entregando resultado e está diminuindo as pessoas, tem um problema. Fato. Então, é a combinação das duas coisas. É isso. E trabalho, eu quero ser lembrado, né? Vou falar assim, a minha empresa agora, para que encostou na gente, você vai se expandir através do trabalho. Essa é uma frase que traz e resume muito do nosso café, né, Paulo? Sim. O trabalho existe, ou a minha liderança também está, para que as pessoas se expandam. Isso. Né? Então, isso para mim é extraordinário. Acho que é um verbo expandir, é um verbo que ficou muito presente durante toda a nossa fala, né, Paulo? E aí, também tem frases que você traz de ser fiel a você mesmo, ser quem você é no que você está fazendo, né? E que o caminho aparece quando a gente dá o primeiro passo, independente do que você defina ou decida fazer. Lá atrás, quando você tomou a decisão de empreender, depois quando tomou a decisão de ir para o corporativo, mas sempre tem aquele primeiro passo naquele novo ciclo, naquele novo momento, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para nossa maturidade hoje, pessoas 50 a mais como eu e você, talvez uma das maiores belezas da maturidade que a gente tem é justamente isso, né? É a gente descobrir que aquilo que nos tornou diferentes, certo?
nunca precisou ser corrigido. Exatamente. Porque a gente sempre teve isso, mas em algum momento a gente precisou, entre aspas, ser alguém diferente por alguma razão, certo? Mas quando a gente retorna à nossa essência, é onde a gente vê que a nossa potência está toda a nosso favor. É isso. A potência está em ser autêntico. Eu estou sendo mentorado, né, no grupo de mentor para parte comercial. Comercial, venda de serviço é diferente de venda de produto. E teve um evento que o meu mentor falou, ele trouxe um caso não, a história é real. Depois eu fui pesquisar, né, do Davi de Michelangelo, né, lá em Florença, para quem foi. Quem viu de perto é muito impressionante. É uma estátua de mármore e você consegue ver o detalhe das veias. Assim, é um negócio tão... Parece uma pessoa que jogaram mármore em cima. É muito impressionante, né? Muito, assim. E que, na época, né, 3 pessoas tentaram fazer, dois escultores tentaram fazer, aí foi Michelangelo lá, foi a igreja, na época, né, o Papa contratou e demorou um tempão, e aí tiraram lá o pano, o Papa olhou, falou, nossa... Como que você fez isso, né? Tão perfeito, parece um humano mesmo, né? E aí o que o Michelangelo foi super simples, falou, não, o Papa falou, ele é perfeito. Aí, como que você fez isso? E Michelangelo respondeu, fácil. Como fácil? 3 caras tentaram, 40 anos, tal. Ele falou, eu tirei tudo que não era Davi. Tudo que não era Davi. Então, assim, só sobrou Davi. Então, por isso que é perfeito. Então, eu gosto de sempre falar essa frase aí, falar, cara, quando você tira o que foi imposto em você e volta a ser o Davi, você fica muito mais perfeito, entendeu? Acho que é um ruídos, bom... máscaras, papéis. Papel, máscara, ruído, jeitos que te impõem, porque tem que ser mais profissional, porque tem que ser menos bonzinho, porque tem que não sei o quê. Claro que você adapta, mas não perde o Davi dentro de você. Se você perder, você vira um bloco. Aí era um bloco de concreto, era um bloco de commodity. Era um bloco de mármore que é tudo igual. Tudo igual. E por que é tão perfeito? Porque foi esculpindo o bloco e deixou o original lá. Entendeu? Essa é uma comparação muito legal. Fantástico, fantástico. Fantástico. E Paulo, o que você está aprendendo agora que pode redefinir seu próximo ciclo? Que, de certa forma, você já adiantou um pouco até. Assim, acho que essa parte da autenticidade assim, é um lado sendo mais direto. Assim, acho que a parte comercial de uma venda humana, de one-on-one, de mentoria, advisory, qual é o objetivo, tá? Então, é um lado que quando você está dentro da organização, o gestor, a tua equipe está lá, né? Eles te procuram e você está lá, e não tem uma venda. Hoje, então, a parte comercial é um ponto que eu estou me desenvolvendo bastante, de como vender tudo isso que eu acabei de falar aqui, né, para alguém que não me conhece, principalmente. E cada vez mais estudar sobre esses métodos para trabalhar com as pessoas, não estudar porque você fala, nossa, faz um sentido, que nem você falou do Clifton Strengths, tem Hogan, tem várias ferramentas que você consegue suportar um cliente, uma pessoa, um profissional, a eles te conhecer melhor, nomear os sentimentos e os comportamentos dele, né? Eu falo muito para quem tem filho pequeno, divertidamente, o meu filho já não é tão pequeno, mas que é isso, né? As suas emoções lá dentro, cada uma tem um nomezinho. Então, quando uma aparece, como que você não controla, que você não controla, mas como que você lida com a reação que você vai ter? Então, na hora que você estuda muito, você consegue ajudar uma pessoa, né? Ajudar é uma palavra forte. Suportar uma pessoa a reconhecer os padrões dela, reconhecer os sentimentos dela, reconhecer os comportamentos dela, os pontos fortes, os pontos não tão fortes, ela conhece melhor e ela trabalha melhor. Sim. Então, isso, para mim, é um negócio que eu estou ficando melhor em deixar as pessoas melhores, em elas se expandirem. Que é justamente aquela questão de que as pessoas, quando nos encontram, saiam melhores do que elas chegaram. É isso. Né? E isso a gente vê todo dia também, né? No meu trabalho que eu realizo, que é semelhante ao seu de mentoria ou de coaching, a gente observa muito isso hoje. Né? O quanto a pessoa pode chegar, às vezes, entre aspas, com muito barulho,
e ela sai Sim. numa outra frequência, inclusive, né? Então, Paulo, nós agora estamos chegando em um momento que eu gosto muito no Café com Sassá, que eu costumo dizer que quando o café está terminando, o aroma continua no ambiente. Né? Ele pode, assim, já ter esfriado um pouquinho aqui, né? Mas o aroma continua. E é justamente o aroma que fica na memória das pessoas que interagiram conosco. Eu sempre preparo uma pergunta que nasce como resultado da conversa que a gente teve aqui, né? Que eu costumo chamar de o aroma do café que fica, né? Então, aqui, Paulo, uma pergunta que eu gostaria de trazer para você é: você disse que o trabalho exista para que as pessoas se expandam. Eu queria imaginar uma cena daqui a muitos anos. Vou imaginar um antigo liderado seu e ele está formando uma nova geração de líderes. E, sem perceber, ele toma uma decisão inspirada por algo que ele aprendeu com você. O que você espera que continue vivo nessa decisão desse seu antigo liderado, mesmo quando ninguém mais vai lembrar de onde nasceu? Eita, essa é uma pergunta que só pensar um pouquinho aqui. Que esse liderado vai tomar e que alguém que foi impactado por ela, né? Essa pessoa falar, ele foi brutalmente honesto comigo e me ajudou por qualquer caminho que eu tomo. Então, porque se for um liderado, tem um objetivo de negócio. Eu te vejo chegando lá e você precisa fazer esses passos aqui e ajudar essa pessoa. Ou falar, você não é a pessoa certa para este momento aqui, porque tem que fazer isso aqui, é outra pessoa. Então, que essa pessoa se sinta a falar, entender por que foi sim e não, ajuda para o sim e ajuda para o não, né? Que é expandir isso. Mesmo um não é uma expansão. Então, o ponto é quando tem o sim e o não sem desconectados. Então, se alguém que está trabalhando com algum liderado meu tiver isso aqui, eu já posso ir para a nuvem tranquilo. Brinco assim de ir para a nuvem, né? Hoje em dia. Quer dizer que eu vou ascender. Eles se expandiram. Se eles se expandiram, eles sentirem que... Para falar numa frase mais curta agora, que está mais claro na minha cabeça. Vai uma segunda, terceira geração de liderados dos liderados. Falar, pô, eu estou me expandindo com essa pessoa. Porque que essa pessoa se expandiu comigo, está tudo certo. É um grande presente. É um grande presente. Paulo, tem alguma mensagem, alguma reflexão que você não trouxe durante a nossa conversa que você gostaria de deixar para quem tomou esse café conosco hoje? De novo, né? Assim, são algumas, mas esse do caminho, tá? Assim, quando no mundo executivo vai fechando, tal, eu vejo muita gente agora. Hoje tem mais gente com mais de 60 anos no Brasil, mais de 50 anos no Brasil, desculpa, do que com menos de 18. Exato. Então, a carreira tá afunilando para terminar. Tem outras alternativas, né? E assim, também como quem está começando, também fala, nossa, tem tanta coisa aí, tal. Dá o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, nada acontece. Ou para começar uma carreira, ou para mudar de carreira. Então, dê o primeiro passo. O caminho vai ser criado depois do primeiro passo, não antes dele. Então, acho que é essa. E para esse primeiro passo, pode contar com o Paulo, contar comigo, nesse processo que, às vezes, precisam de perguntas brutalmente difíceis, né? Ou perguntas provocadoras, para um despertar, inclusive, né, Paulo? Exatamente. Paulo, eu quero te agradecer. Eu acho que hoje foi um daqueles cafés muito especiais para mim, de verdade, tá, Paulo? Não apenas porque eu tive a oportunidade de conversar com quem eu admiro muito, mas porque em muitos momentos da sua trajetória eu estava por perto. Então, eu acompanhei muito do que você aqui hoje trouxe e recordei também muitos desses momentos. Eu vi
muitos deles, desses desafios acontecerem, dessas decisões difíceis sendo tomadas. Eu vi transformações que, na época, talvez nem imaginávamos onde iria nos levar, né, Paulo? E, curiosamente, foi justamente por conhecer parte da sua história que este café como um todo continua me surpreendendo. Então, porque por trás desse executivo que eu conheci desde lá de trás, né, Paulo, e por trás do executivo que o mercado conhece, eu encontrei novamente algo que eu sempre reconheci em você, que é essa curiosidade genuína de aprender, sempre. Um tempo atrás, você falou que foi com o seu filho fazer curso de Python, né? Então, eu disse, mas quem faz curso de Python? Paulo Miri foi aprender junto com o filho a fazer curso de Python. E, então, além da curiosidade de aprender, essa confiança genuína nas pessoas e essa liderança que nunca perdeu de vista, né, Paulo, que resultados são construídos por gente no final do dia. Então, essa frase que resume o nosso podcast de hoje é que o trabalho existe, a liderança existe para que as pessoas se expandam. Eu conheço muitas pessoas, né, Paulo, que trabalharam ao seu lado e eu acredito que elas diriam que essa nunca foi apenas uma ideia de que as pessoas se expandissem, mas foi uma forma que você escolheu liderar ao longo do tempo e que nós estamos nomeando nesse sentido, né, Paulo? E tem uma coisa, Paulo, que torna esse episódio duplamente especial, né? Que ao longo desses últimos 9 anos que eu fiz a transição de carreira, entre uma mudança de carreira e outra, entre desafios, decisões, novos ciclos, nós nunca deixamos de encontrar tempo para um café. Sim. Então, um café para trocar ideias, um café para um escutar o outro, para pedir opinião, para celebrar conquistas, ou simplesmente para pensar junto, para bater papo. Então, hoje, esse café com Sassá é somente um desses encontros. E a diferença é que, dessa vez, a gente teve o privilégio de convidar todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né, para sentarem à mesa conosco. Então, obrigado pela generosidade de sempre ouvir, de sempre estar presente e compartilhar, não apenas a experiência, mas especialmente quem é você, quem você é. Então, muito obrigada por aceitar o convite, por permitir que atravessemos o palco para conhecer um pouco mais do homem por trás de toda a trajetória, né? E para você que tomou esse café conosco, eu gostaria de deixar uma pergunta. Em que momento da sua trajetória você percebeu que o seu maior crescimento já não estava em expandir a própria carreira, mas em expandir o potencial de outras pessoas? Porque talvez esse seja exatamente o momento que a liderança acontece de verdade. Então, muito obrigada, Paulo. Foi um privilégio tê-lo aqui no Café com Sassá. Esse é o Café com Sassá, um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Nos acompanhe nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. E até lá, que tal um café?